Muito bem. Olá, boa noite, comunidade TDB. E para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa série de entrevistas. Lembramos que essa série de entrevistas é patrocinada pela empresa Trauma Dental Brasil, que foi criada em 2020 com o objetivo de conectar profissionais, produzir conteúdo sobre a traumatologia dentária baseada nas melhores evidências científicas e práticas clínicas. Hoje, o Trauma Dental Brasil oferece, além de conteúdos gratuitos, curso imersivo presencial, laboratorial e programa de mentoria para dentistas. Para saber mais, nos acompanhe na bio lá do nosso Instagram. Mas vamos lá. Dando sequência na série de entrevistas com os representantes dos principais projetos e centros de extensão em traumatologia dentária do Brasil. Hoje temos a honra de receber a professora Luciane Coplemaia, coordenadora do Centro de Vigilância e Monitoramento de Traumatismos Dentoalveolares da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o CVMT, né, FO-UFRJ, as siglas. A professora Luciane possui graduação pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em odontopediatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em odontologia social pela Universidade Federal Fluminense também, e é pesquisadora 1D do CNPq e cientista do Estado do Rio pela FAPERJ. Muito bem-vinda, professora Luciane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Lembrando também que a professora Luciane, eu tive a honra, né, de estar mais próximo da professora Luciane, quando nós participamos aí da elaboração das diretrizes dos atendimentos dos traumatismos dentários em dentes descidos, né, produzido aí pelo Ministério da Saúde. Então, professora Luciane é uma referência nossa, né, na traumatologia dentária, uma pesquisadora muito conceituada, e a gente fica muito grato pelo aceite do convite para estar aqui conversando um pouquinho com a gente, compartilhando seus conhecimentos. E falando, né, desse projeto maravilhoso que é o Centro de Monitoramento, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, a palavra está com a senhora. Olá a todos, como o próprio Rogério já me apresentou, eu me chamo Luciane Cople Maia, sou natural aqui de Niterói, Rio de Janeiro, e queria muito agradecer a oportunidade de estar podendo contar um pouquinho da história do nosso Centro de Vigilância e Monitoramento de Traumatismos Dentários da Faculdade de Odontologia da UFRJ. Fico à disposição aqui para prestar algum esclarecimento, contar, né, um pouquinho dessa minha trajetória na UFRJ e junto ao Centro de Vigilância para a gente poder se conectar um pouquinho mais, tentar fazer mesmo uma relação desses centros e dessas pesquisas no Brasil, que eu acho que essa é a proposta do Rogério, integrar, né, os estudiosos, os pesquisadores, os clínicos que lidam diretamente com trauma, aqueles que atendem ou não as emergências, as urgências, os tratamentos imediatos e junto aos traumatismos em crianças e adolescência. E a gente veio conversar um pouquinho com o grupo aqui sobre esse tema que encanta tanto, né? Quem nele milita, digamos assim. É Traumatismos isso. dentários, né? São desafiadores, né? Sempre desafiadores, porque você nunca imagina o que vem pela frente, e muitos casos são casos complexos, né? E que a gente tem que ter uma habilidade muito grande para manejar. Então, eu acho que todo mundo que está aqui hoje assistindo e todo mundo que vai futuramente assistir essa conversa vai se identificar de alguma maneira com alguma fala que a gente vai trazer aqui para o grupo. Perfeito, perfeito. Inclusive, assim, né, como a professora falou, eu vou fazer algumas perguntas. Se surgirem perguntas aí também, né, de vocês, coloca aí no chat ou então levanta a mão aí que a gente para a gente poder compartilhar. Tudo bem? Mas, iniciando então aqui a nossa série, né, de perguntas, acho que como nasceu o Centro de Pesquisa, né, de monitoramento e pesquisa aí da UF RJ. Toda vez tem que dar uma paradinha para o Para cérebro pensar em fixar. qual que é o local, né? Tá bom. Como é que é a E- história? Conta pra gente. Então, em 2002, eu prestei o concurso para o UFRJ, né, para professor. E quando eu cheguei na UFRJ, eu já tinha tido uma oportunidade de estar na UFRJ no mestrado, né? E ao chegar como professora, eu tinha que me ambientar naquele novo momento da faculdade. E eu que precisava me colocar dentro de alguma área específica de trabalho, né? Para não ter superposição com os demais que já se encontravam lá
executando suas atividades. E eu comecei a perceber, ao fazer supervisão de clínica, comecei a perceber que chegavam os traumatismos, mas eles não tinham muita referência, né? A gente também não tinha muita referência de trabalho, não tínhamos os protocolos de trabalho e nem tínhamos uma clínica específica para o atendimento dos pacientes com traumatismos dentários. Eles eram atendidos no bolo dos pacientes mesmo, independente de suas idades, independente de suas especificidades ou mesmo das características dos traumas que tinham, eles chegavam e eram atendidos de livre demanda dentro das disciplinas que na faculdade existiam naquele momento. E ao perceber essa lacuna, eu comecei a imaginar e elaborar uma forma de criar um atendimento sistematizado para esses pacientes, ou mesmo me responsabilizar por alguma atividade ou alguma clínica para esses pacientes. E logo eu tive a oportunidade de estar inserida na pós-graduação. E ao me inserir na pós-graduação, eu criei um sistema de atendimento desses pacientes que seriam inicialmente, né, suportados, né, esses casos seriam suportados ou atendidos pelos alunos do curso de mestrado. E aí, na minha mente, era assim, o trauma, ele exige um pouco mais de habilidade, muitas vezes, no manejo, né? Então, eu pensei, eu posso atender esses pacientes na graduação, ou na especialização, ou no mestrado. Então, eu fiz uma opção inicial de atender com o grupo de alunos do mestrado que eu orientaria em clínica. Então, a minha clínica, eu já solicitei que a minha clínica fosse uma clínica de documentação e pesquisa em traumatismos dentários. Toneladas de peixe ao longo de todo o ano passado. Ah, perdão, perdão. Desculpa, eu desliguei você errado. Me solicite como é que eu faço para te voltar. Ah, Consegui perdão. aqui, já consegui. Ah, ótimo. Em Desculpa, que me parte perdoe. Fui vocês... corrigir aqui o microfone e acabei fazendo A última bobagem. parte que vocês ouviram foi qual? Ah, eu fiquei aqui. Não, Ficou não nervoso aí, fiquei a nervoso gestão vai ser aqui você. e prejudiquei você. Então, eu vou Desculpa. voltar. Vou voltar um pouquinho. Tá. Então, eu me inseri, eu criei uma clínica de trauma. Isso basicamente era uma clínica de trauma para o grupo de alunos do mestrado, que era a documentação e pesquisa em traumatismos dentários, né? Sim. Era essa disciplina do mestrado. E aí, a partir do momento que eu comecei a atender esses pacientes de trauma, eh, eu comecei a organizar, né, essa casuística e pensei o seguinte: eu sou uma pessoa que sou voltada para pesquisa. A minha formação é voltada para pesquisa e toda a minha parte clínica também é voltada para pesquisa. Pensei, eh, por que não criar um projeto, né, de pesquisa que eu atrelho o atendimento clínico com o levantamento dessa casuística, né, dessas características desse grupo de pacientes ou dessas necessidades que eles possuem quando vem para fazer o tratamento em trauma. E aí a gente submeteu um projeto de pesquisa, e a partir daquele momento o projeto de pesquisa começou a abraçar esses pacientes, e a partir daquele momento também esses pacientes passaram a ser atendidos sem nenhum custo de tratamento, uma vez que eram participantes de pesquisa. E um belo momento, isso de 2002 a 2005, teve essa organização, e em 2005 a gente criou esse projeto e já começou a elaborar alguma coisa numa visão um pouco maior. Em 2008, eu encaminhei um projeto do CNPq, o CNPq lançou um projeto de saúde bucal, né, ligado à pesquisa, né? E eu encaminhei o projeto de criação do Centro de Vigilância e Traumatismos Dentoalveolares da UFRJ. E a gente foi contemplado nesse projeto, ganhou um fomento para a criação, e aí a gente organizou todo o centro, né? Ele E já aí, nasceu no centro? inicialmente ele nasceu como uma disciplina que evoluiu para um projeto de pesquisa, que evoluiu para o centro. Mas o centro, ele acontece junto mesmo lá da odontopediatria. Ele não é Sim. um espaço separado do nosso Sim. espaço de atendimento, né? Então, inicialmente, como que eu planejei o centro? A minha ideia era assim:
Os alunos de mestrado, eles vão ser os profissionais que estão atendendo, supervisionados por mim e pela equipe do trauma, né? E a gente faz esse levantamento de casuística, tal, faz, né, preenchimento em ficha, porque lá em 2005, a gente não pensava muito em banco de dados, né? A gente ia elaborando os bancos de dados em função das pesquisas Sim. que nós íamos fazendo, né? Mas estruturamos o espaço, que era dentro da clínica mesmo, e mais uma salinha específica para os casos que eram os mais complexos. Conseguimos equipamento odontológico, né? Conseguimos melhorar aquele ambiente para a casuística, e todos os alunos do mestrado atendiam. Era um atendimento em dupla, né? Sob minha supervisão e de outros supervisores de clínica. E a gente atendia de segunda a sexta-feira, de 8 às 4, 4:30 da tarde, né? Às vezes ultrapassava um pouco, chegava uma situação que você tinha que, né, solucionar, e não atendia, porque ele não é um centro que funciona finais de semana, é de segunda a sexta, né? Sendo que nas segundas-feiras os alunos ficavam em clínica mesmo, né? Para receber o que tivesse acontecido no final de semana ou para fazer as revisões. E durante o restante da semana, ficávamos na urgência. Então, tinha sempre uma dupla escalada para a urgência daquela semana, né? Legal. Ainda é assim? Então, depois da pandemia, a gente mudou, Entendi. né? A gente atende às segundas-feiras, sempre às segundas-feiras, porém, a gente não tem a escala mais do atendimento, o plantão, Entendi. digamos assim, né? Entendi. Mas se chega um paciente com trauma, os mestrandos vão e atendem. E hoje a gente está incorporando já também os alunos da especialização. Então, a especialização é voluntária, né? Quem tem interesse é incorporado. O mestrado, não. O mestrado é uma disciplina obrigatória do mestrado, que ela vai variando de período e eles vão cumprindo durante todos os períodos do mestrado, né? E aí a gente completa essa dinâmica de atendimento, né? Mas assim, antes da pandemia, o centro recebia a maior parte dos pacientes na pré-escola, né? Pré-escolares. Muitos Sim. bebês e pré-escolares, né? Porque no Rio de Janeiro não tem, o sistema ele não suporta, não consegue absorver as crianças mais novinhas, Sim. né? Eu entendo. A percepção que a gente tem é que o sistema, né, de saúde ele tem mais dificuldade no manejo desse tipo de crianças, né? Acho que em todo lugar, Todo lugar, com todo certeza. lugar, não vou dizer nem Brasil, acho que é geral, né? Porque realmente é um É. atendimento que demanda uma qualificação um pouco maior, às vezes demanda mais tempo de cadeira, né? Por mais É. que seja preconizado um menor tempo de cadeira, mas um esforço maior que eu quero dizer nesse sentido, né? Sim, sim. E aí pode gerar mais tempo porque a pessoa pode não estar tão preparada, assim, e gera um transtorno maior, assim, em termos do atendimento. Então, até a pandemia, a nossa casuística ela era mais ou menos 71% de dentição decídua, especialmente de crianças menores, e 29, mais ou menos, por cento de dentição permanente. Depois da pandemia, a gente teve uma inversão brusca, mas brusca, brusca, brusca. E uma característica do nosso centro quando o trauma é na dentição decídua, a gente recebe muitas situações de urgência, Sim, sim. porque o sistema não comporta, então eles já conhecem, né? No Rio tem mais do que um centro, mas eles já conhecem e vêm, Sim, né? Aqueles que vêm, porque a gente sabe que tem muitos que nem aparecem nos centros, né? sim. Você sabe muito bem disso, você está acostumado com trauma, e quem aqui está nos ouvindo que está acostumado com trauma sabe que muitos na dentição decídua não vêm, especialmente os traumas mais simples, né? Menos complexos, né? Passa o gelinho, né? É, isso é comum, tá normal. Quebrou um pedacinho, não tem problema. Né? E aí, É, quando começam as mudanças de cor, ou as alterações, né, clínicas, eles remontam lá. Ah, temos que levar, né? O dentista está doendo, tem que levar. Mas isso é frequente com quem trabalha com trauma. Mas a outra peculiaridade que eu acho que é interessante aqui no Rio de Janeiro, e no nosso centro, né? Pode ser que não seja no Rio inteiro, mas no nosso centro, né? Eu posso falar a respeito disso
é que na dentição permanente, normalmente os pacientes vão primeiro para o sistema, né? Vão primeiro para as UPAs, unidades de pronto Sim. atendimento, vão primeiro para os hospitais. Eu recebo muita casuística de hospital para acompanhamento dos casos. Então, o primeiro, né, a urgência, né, Sim. no hospital. E aí o hospital encaminha, porque ó, No a gente não vai ter hospital, e condições. eles têm o dentista no hospital. É, os hospitais têm as unidades de atendimento hospitalar, normalmente tem né, dentro, ou mesmo dentro da UPA tem o dentista que faz esse atendimento, pronto atendimento, mas nos hospitais aqui do Rio tem, normalmente é feito até pelo bucomaxilo, a equipe de bucomaxilo, né? E aí tem, assim, diversos tipos de traumas, tudo que você imaginar, desde aquele que foi estubado e fez uma avulsão, né? Até aquelas outras que você fala assim, eu não Violências, né? acredito que o menino botou o pé na frente na arquibancada da escola e o outro caiu e fez um estrago, né? Porque normalmente, quando chegam nas nossas mãos, não são situações muito simples em dentição permanente, né? São Sim. situações complexas que a gente precisa de atendimento multidisciplinar. E agora o que eu tenho de mais bacana lá no grupo, né? Eu chamo de grupo de trabalho, é que eu tenho endodontista trabalhando diretamente com a gente, tem uma professora de endodontista, tem uma doutoranda de endodontista, que ela é endodontista e odontopediatra, né? A gente tem o grupo da periodontia que trabalha direto com a gente, da orto, da cirurgia, às vezes até da reabilitação e dentisteria. Eu tenho uma doutoranda minha que é da área de prótese. Então, a gente vai meio que É, construindo também esse perfil de aluno de pós-graduação, pensando, né, esse em fazer atendimento essa interdisciplinar, né? cobertura multidisciplinar, né? Então, a Sensacional. vantagem de o centro estar na universidade vinculado também à pós-graduação me favorece nesse sentido de eu estar tentando sempre reinventar alguma coisa para o melhor atendimento dos pacientes, né? E aí, como eu te falei, como é atrelado a projetos de pesquisa, né? Eu sempre tento buscar fomentos. Por exemplo, meu PQ do CNPq é em trauma. Então, eu Sim. tenho fomento que eu uso para conseguir manter parte do Sim. centro, né? Entendi. A gente tem os projetos de pesquisa que a gente vai, né, tentando, FAPERJ, às vezes a gente consegue submeter para comprar um equipamento, comprar material de consumo. Para quê? Para subsidiar todo o atendimento, porque como é pesquisa, né, igual eu te falei, eu não posso cobrar do meu paciente, né? Perfeito. Até onde eu consigo fazer lá no projeto, eu não posso cobrar, né? É, tem que ter recurso, E né? Não tem, tem tem que que vir ter de algum lugar, recurso. né? Exatamente, né? E basicamente o funcionamento é esse, né? Você falou de uma coisa aí que é básico, né? Luciane? É uma equipe, né? Não dá para atender trauma Equipe. sozinho, Não, não né? dá. Com trauma não dá. Quem se propõe, a gente sempre conversa com alunos que às vezes querem fazer um modelo de atendimento como o nosso, mas eu falo, primeiro tem que ter uma rede de apoio. Uma Não rede dá, de apoio né? grande, né, E, né, Rogério? a endodontia vai sempre ter que ter, Fundamental. a ortodontia também tem que sempre ter que ter, né? O pessoal da dentística, o pessoal da pério, que eu sempre estou convocando, né? Porque a pério, quando a gente fala de trauma, né? A gente fala sempre da. Você vai nos congressos, vai nos cursos de trauma, você tem dois grupos grandes, né? A endodontia e a odontopediatria. É. É sempre assim, né? Todos que eu fui até hoje, dificilmente você vê uma outra especialidade. E, É e a pério, interessante. ela está diretamente relacionada, né? Eu Sério, sempre. fundamental. Fundamental. Essa semana mesmo a gente estava atendendo um paciente que ele até era um paciente com deficiência. E a gente está tentando, né? O nosso trabalho é assim, vamos tentar salvar os dentes, né? Assim, acho que você trabalha da mesma maneira que trabalha com trauma, é basicamente isso. E ele é um adolescente, ele não quer perder os dentes, então tudo que você fala para ele, para tentar manter o dente, ele Faz faz tudo. da medida do possível dele, né? Claro. E da família. Então, tinha uma comunicação endopério, a endo tinha sido feita, mas por problema periodontal, a gente teve que fazer também, né? O aumento de coroa, aquela sequência, né? E
descobrimos ontem que ele fica mordendo a fronha do travesseiro, Hum, mordendo a fronha do travesseiro, e ele chegou com o dente com muita mobilidade, nossa. mas muita mobilidade. São casos, né? Estou contando esse por causa dessa peculiaridade. E aí, ontem, a gente, desesperado, já professora da pele, pedi para a professora descer, dar uma olhada e tal. Vamos ter que refazer a endo, vamos ter que rever. Eu não posso fazer a pério sem fazer a endo primeiro, né? Sim. E eu não posso salvar esse dente se eu não conseguir fazer os dois. E ainda há reabilitação. Então, a gente precisa de todo mundo. Esses dias, você comentou aí nos congressos, tem o grupo da endo, o grupo da odontopediatria, né? Meio que sempre trabalhando juntos. Esses dias eu fui convidada para falar de orto. Eu fiquei muito feliz, porque lá no centro eu trabalho integralmente atrelada à ortodontia. E Sim. o meu grupo da ortodontia da UFRJ é fantástico. Assim, eles me ajudam muito, sabe? E tem casos que você precisa fazer um tracionamento, né? Numa, numa intrusão de um permanente que não vai voltar sozinho, sabe? Vai Tem que ter voltar. experiência, né, para fazer Tem que ter isso, né? experiência, senão reabsorve Não é tudo. qualquer um que faz um tracionamento. Não, entende? Por isso que a gente trabalha 100% atrelado às demais disciplinas. Perfeito. 100% atrelado. A cirurgia também é importantíssima. Esses dias chegou uma pacientezinha, um pacientezinho com fratura mandibular, e isso sai do hospital e vem para a gente. Eu tenho que novamente trabalhar com a cirurgia hospitalar, né? Porque não vai fazer uma situação dessa Ambiente no ambulatorial. ambulatório da universidade. Trabalha no hospital. A gente tem até a equipe da cirurgia que trabalha no hospital e a gente consegue. Então, é tudo, né? Não É, dá, como você falou aí, não dá para a pessoa se arvorar, se você um super mega star fazendo tudo sozinho em trauma, não dá. todas as É necessidades. impossível mesmo. Então a gente precisa, e quer ver como a gente precisa de uma outra coisa muito importante, de uma equipe de trabalho com secretárias, né? De apoio, Ou, né? ou secretários, não sei quem, De né? Pode apoio. ser Sim. que assim esteja antenado na proposta de trabalho, que compreenda a importância daquilo que a gente está fazendo, né? E até para a gente também, uma outra coisa que é fundamental é que como o acompanhamento do trauma é necessário, né? Você não pode largar um paciente traumatizado. Você fez o primeiro atendimento, segundo atendimento, que seja, terceiro. Você não pode deixar esse paciente solto sem fazer o acompanhamento, né? Então, a sua rede também de secretariado, né? Bem Resgatar, lembrado, bem recuperar lembrado. esses pacientes, você está em contato sempre, você está tendo que rever sempre esses pacientes, seguindo os guias, óbvio que eu vou estar seguindo os guias, mas cada caso é um caso, às vezes eu vou estreitar um pouquinho mais, né, o retorno do paciente, às vezes, dependendo do caso, eu posso postergar um pouquinho mais o retorno. Os alunos às vezes ficam loucos, professor, mas o guia está dizendo para ele voltar em 6 meses. Eu digo, mas esse paciente aqui a gente não pode deixar voltar em 6 meses, tem que ser antes. A gente tem que acompanhar essa higienização, a gente tem que acompanhar essa adesão ao tratamento, ao que a gente está pedindo para fazer em casa. A gente tem que ver se tem recorrência de trauma, que é uma coisa muito comum. Não sei Muito como é a sua comum. experiência, Rogério, com É. recorrência. Aqui a gente tem muito, sabe, reincidência, né? Porque recorrência parece que é uma doença, né, que está acontecendo, mas é porque acontece de novo e de novo e de novo, né? E a Os gente tem casos, pesquisadores estão inclusive, com a linguajar, o vocabulário alinhadíssimo, olha só. né? Adorei. E aí lá no acontece muito, né? Primeiro trauma indecido, segundo trauma indecido, aí a gente fala assim, vai ficar só no indecido, vai dar tudo certo. Aí Não, funciona o dente permanente, ganha a alta do trauma, aí a gente recebe uma nova ligação, ou o paciente volta e diz assim, bati de novo. Então a gente tem vários casos assim, né? E aí você também tem que ficar atento para descartar algum tipo de problema que essa criança tenha, que ninguém tenha sim, percebido. Uma coisa que de vez em quando acontece nos pacientes lá, e aí como a gente está falando, né, de forma informativa também, é um bate-papo, mas eu acho que é claro. uma informação que eu acho que cabe, alguns pacientes têm dificuldade de visão e a gente não percebe, só começa a perceber porque está caindo muito. Às vezes É. até de audição, e a gente não percebe, os responsáveis não percebem, né? E pode estar gerando alguma, É, alguma, né, esse olhar amplo, né, é
muito importante, né? A gente Exatamente. está aqui falando de interdisciplinariedade, né? Eu acho que e a gente precisa de também compartilhar com outras áreas. Algum tempo atrás, eu recebi uma criança, a minha Guinness aqui na clínica. Eu atendi ela 7 vezes. Pois é. 7 vezes. Na terceira vez eu falei, acendeu uma luz, né? Na terceira, e a escola me mandava a criança. Aí acendeu a luz e eu falei, poxa, vamos investigar o que está acontecendo. E ela Uhum. tinha o famoso o pezinho, né? Sem curvatura, fechado. Alguém, E ela desequilibrava muito. Então, foi para o ortopedista, foi, né, tomar os cuidados. Então, é isso, é esse olhar, né? esse Que olhar. sozinho a gente não tem, né? A gente, às vezes, precisa de ter o apoio, inclusive da Exatamente. psicologia, que a gente você falou aí também. Aqui a gente tem um apoio de uma psicóloga que nos acompanha, que é fundamental. Em alguns casos, a gente precisa desse apoio, né? De limitações de onde a gente vai atender. A Principalmente gente quando a gente não tem o recurso do hospitalar. aqui na UFRJ, colado na Faculdade de Odontologia, a gente tem um Instituto de Puericultura, Sim, atendimento de crianças, né? sim. Crianças, às vezes adolescentes também. Eles vão, né, seguindo em idade também, até uma certa idade. E aí, muitas das vezes, a gente consegue fazer o interdisciplinar, né, com eles também, o que é bem interessante. A gente tem recebido, ultimamente, e aí provavelmente isso está acontecendo com você também, e outras pessoas que trabalham com trauma, muitas crianças com transtorno do espectro autista, muitas crianças com TDAH, né? Sim, sim. Crianças ainda em processo diagnóstico, né, para Inclusive, algumas inclusive a questões, né? literatura diz que aumenta os riscos, né, de É. trauma, né? E agora uma outra coisa também que às vezes é legal, crianças que têm problema com sono, né? Também a Tipos de literatura está sono. começando a mostrar, né, que esses distúrbios de sono Sim. estão gerando problemas. Que é uma situação que eu fico me questionando muito. Ultimamente eu tenho pensado muito que tratar trauma, eu acho que a gente já está no nível bom, a gente já sabe tratar trauma, né? Com suas variações, com as suas nuances e com os guias que a gente tem. Mas o difícil, na verdade mesmo, é prevenir o trauma, né? Você Porque a sabe que a gente gente não está pode numa deixar também campanha. a criança na redoma, né? Você tem as campanhas, você fala, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo e tal. E a criança joga, pergunta assim, ô professor, ô tia, normalmente fala tia, né? Fala Sim, professora, fala, tia, mas então eu não vou poder fazer nada, né? E você não pode também privar a criança, né? De ter, né, os momentos de liberdade, de, né, é exercitar, né, sua infância e assim vai. um Mas a desafio. dificuldade maior é essa, né? E onde a gente puder estar intervindo para minimizar os casos novos, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Então, lá na faculdade, por exemplo, a gente está tentando trabalhar muitos procedimentos educativos, né? Você fez até parte me Sim, ajudou, né? achei Para fantástico. a escola, aquele é para a escola. Tem Sim, um que é para sensacional. casa, tem para responsáveis, né? Para professores. E a gente está fazendo também uma tese agora com protetores bucais para atletas. Então, a gente está Sim, recebendo vários atletas do Rio de Janeiro, então não é no Rio capital, não, às vezes Niterói, né? sim. Adjacências, né? São municípios próximos, né? Belford Roxo, Nova Iguaçu e tal. E a gente está fazendo os protetores para esses atletas. E aí é muito bacana. Então, é um dos mecanismos que a gente pode estar lançando mão aí para tentar minimizar né, essa casuística que é enorme, né? Mas você sabe, Michel, Vai vários flancos. Luciane, a gente está hoje aqui em Brasília, quando fala em prevenção de trauma, a gente só lembra de protetor, né? Mas Só não é lembra de tudo isso, né? protetor, Eu acho que esse é um recurso um recurso. importantíssimo. Entretanto, a gente tem uma gama de possibilidades de fazer prevenção. E a gente fez até uma campanha que vamos repetir esse mês agora, aqui pelo Conselho de Odontologia aqui do DF, falando sobre que dentista também previne acidentes, né? Então, a gente levanta a bandeira que aquele acidente que você evitou de uma queda, né, Uhum. que é a principal causa de hospitalização, né, no serviço, no SUS, né, no serviço de saúde,
aquela queda, ela pode levar a fraturas de membros, Pois é. traumatismos encefálicos e dente. Então, quando Uhum. você trabalha dentro dessa perspectiva de prevenir as quedas, você está prevenindo trauma e está prevenindo muito mais, né, do que queda, do que trauma. Então, acho Sim. que e o dentista tem um papel importante dentro desse olhar, né, junto com a família. Às vezes ele vê mais do que o pediatra, né? E ele pode dar Exatamente. essas dicas importantes relacionadas à questão das quedas. Eu defendo essa bandeira assim Eu fortemente. também defendo essa bandeira. Agora, você sabe uma coisa que tem chamado muito a minha atenção? Eu acho que a sua também deve estar chamando a atenção. Isso daqui, ó. Como tem sido responsável Ah, sim, por trauma, né? sim, Antigamente, sim. assim, o menininho que ficava sentado, jogando videogame, usando o celular, ele Não estava é nada com legal. risco baixo, né? De Isso. trauma. Hoje em dia, isso daqui e as ginásticas, os crossfit da vida também, quantas barras batendo em dente, né? Então, o pessoal que está aí, ó, que está, né, que está Você vai assistindo, assistir. sendo dentista ou não, né, porque às vezes pode ter um não dentista também, a gente tem que fazer uma advertência, né, falar para as pessoas, ó, cuidado, cuidado aí com o celular, na hora que você está deitado olhando o celular, né, na hora que você É, está fazendo lá seu exercício, cuidado também com a proteção nessa região ó, né, perioral e tal, né, e não só nessa, né, é, porque às vezes bate na testa e é sim. complicadíssimo. Eu participei de um trabalho onde foram casos, né, casos clínicos, estudo de casos, né, relacionados a traumas com Exatamente. tablet, que tem um peso considerável, ele calcula a altura e tal, e pode ter luxações, pode ter fraturas, sim. A criança Exatamente. vai para a cama com o celularzinho, aí vai dando sono e solta, né? Então, isso aí já tem É, artigos já e falando são coisas sobre que às vezes a gente não pensa, né? Parece assim, nossa, não vai acontecer nunca comigo. não E acontece, vai. Meu, né? meu filho não vai, e vai. Pode acontecer sim. Acontece, né? E é isso. Então, esses casos têm aparecido também. Agora, em termos de trauma, assim, se você pudesse, se fosse me perguntar assim, o que que você acha uma coisa que te chame a atenção e tal? O que me chama a atenção no trauma, considerando a criança pequena, vou Sim, falar da criança pequena depois do mais velho, né? A criança pequena é a culpabilidade dos responsáveis. Como os responsáveis se sentem culpados por aquela situação, né? sim. A gente sabe que existem as negligências, né? A gente sabe que existem os maus tratos, a gente sabe que existe a violência. Mas a gente sabe também que algumas coisas são inevitáveis quando se trata de uma criança pequena, né? É claro que tudo que for possível é você proteger o ambiente, você proteger a criança, né? A gente vai tentar lançar mão, mas em algumas circunstâncias isso daí, né? São acidentes. Trauma é um acidente, né? Vamos considerar que ele não foi intencional, tá? Mas ele é um acidente, né? Caso que às vezes você não consegue controlar. Mas os responsáveis ficam muito, muito, muito sensibilizados, né? Eu tenho casos que os responsáveis chegam chorando mais do que a criança, né? De ver aquela situação, né? Sim. Principalmente quando é mãe, né? A mãe, ela sente a dor do filho e sente a dor da culpa, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa também trabalhar essa questão, né? Da culpa Emocional também, né? e da responsabilidade, porque trauma não é só eu ter frieza, que às vezes a gente nem tem, né? Dependendo do caso, que a gente também fica sensibilizado, né? Claro. Eu ter frieza para atender o paciente, né? Eu preciso também acolher o entorno, né? Aquela família que está ali, muitas das vezes desesperada. A gente tem casos, e quem trabalha com criança pequena vai, em algum momento ter esse tipo de caso que a criança caiu na escola, Sim, né? Caiu com a equipe da escola, às vezes é a equipe da escola, da creche que traz, sim. né? Ou mesmo da escola, se for escolar, né? Não sendo pré-escolar e tal, a equipe que traz. E aí tem uma situação assim muito complexa, né? Porque a mãe sempre fica assim amargurada, né? Poxa, como que isso foi acontecer, né? Fica aquele Não, não clima, foi uma boa mãe, né? não fui, né? Não acompanhei, não estava lá, oh meu Deus, não estava junto. E às vezes, né? Não é nada nesse sentido, mas Olha existe como, olha como é grande as nuances, como é rico a muito, questão são do muitos trauma, né? detalhes, né?
esse mês agora, uns 3 meses atrás, eu fiz a minha primeira denúncia junto aqui de possível maus tratos, olha só. Então, Eu já assim, fiz tem esse também. lado e tem esse outro, né, que você precisa olhar com cuidado para entender o que que aconteceu e tal. E o motivo pelo qual eu denunciei foi porque não teve explicação, sabe? A mãe se negou a vir falar o que que aconteceu, aqueles imbróglios, né, de Uhum. separação, e a mãe não veio e a questão ficou latente, e eu falei, poxa, eu não vou carregar esse peso, essa angústia, né? E aí tive a minha primeira em 30 anos de atividade profissional. Eu Eu fiquei fiz arrasado, uma vez. angustiado. Eu fiz uma vez, a gente trabalha muito com assistente social. Lá Sim, na odontologia nós temos o grupo da tem, assistência social. Então, fantástico. qualquer suspeita que isso é muito bacana. Quem estiver montando algum centro, algum Sim, projeto maior de trauma, se tiver oportunidade de trabalhar com assistência social, é muito interessante, né? É mais um membro para a equipe aí. Ele não precisa ficar diretamente ligado, pode ser o membro uma equipe maior, né? Como é o sim. caso lá, que é da Faculdade de Odontologia, e a gente aciona quando tem algum caso suspeito. Esses dias chegou um menininho que ele já era paciente nosso, levadíssimo, arteiro e tal, mas uma graça de criança. E ele chegou com uma área arroxeada aqui, assim, ó. Ninguém reparou. Quando eu cheguei junto dele, eu falei assim: ele tá com essa área arroxeada aqui. E ela era assim, mais ou menos, né, nessa região. Hum. E eu falei para o aluno que estava atendendo: você reparou essa área roxa? Não, não reparei. E a gente, né, de forma educativa, vai mostrando, olha, então é algo que você tem que reparar. E na minha percepção, né, eu estou achando que é uma mordida. Isso não falei perto do paciente, falei com o meu aluno. Vamos tentar identificar. Aí eu, fulano, vou chamar de fulano, tá? Sim. Fulano, o que que aconteceu aqui no seu rostinho? Aí ele falou assim, eu estava com o celular da minha mãe e eu deixei o celular da minha mãe cair no chão. A minha mãe ficou com raiva, me deu uma mordida aqui, ó. E aí a gente falou assim, não, isso não é certo, né? Sim. Uma mancha roxa com marca. Olha só, Ou a seja, gente não foi uma vai... mordidinha de leve, foi uma mordida Não, forte. então, quem dá uma mordida pode, né, Claro. fazer outras coisas. Então a gente fez, falou com a assistência social chamou. Sim. Nesse dia ele tinha ido com a avó, e aí a avó ponderou e tal, é verdade, ele não fala mentira, e é isso mesmo. E aí a assistente social seguiu com o processo lá, entendeu? Então, quando a gente perceber alguma coisa que saiu do padrão de normalidade, tem que acionar, sim, É tem nossa que acionar obrigação. algum sistema, é a Não nossa obrigação. esclarecido, não tiver, né, com clareza, na dúvida, a gente tem É, que acionar, com certeza. exatamente. Mas olha, nós mudamos aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui. Eu quero entender, para a gente não fugir muito, que essa conversa ela é riquíssima, agrega, né? Mas assim, deixa eu até. Tem umas questões aqui que a gente marcou para poder voltar aqui para o centro. Quais foram os maiores desafios e as maiores vitórias do Centro de Monitoramento dos Traumas Dentais ao longo desses anos? Dá Então, para a na gente verdade, o panorama. principal desafio inicial é organizar o sistema, né, para você conseguir fazer até um roteiro mesmo de atendimento, os Sim, protocolos de atendimento, que às vezes eles vão, né, alterando, você fazer com que as pessoas compreendam a importância daquele centro, a importância daquele atendimento, você fazer com que os alunos entendam por que só mestrando e não graduando, né, atendendo ali o paciente, né? Por que isso? Eu fui muito questionada com relação a isso. Os alunos ficavam bravos, chateados. Não, você não confia na gente. Não, não é uma questão de confiança. Porque o paciente já chega, né, desse jeito. Tá? E assim, já expliquei sobre isso. Ah, a questão de conseguir a verba para você tratar, né? Já que no meu dinheiro. caso foi um projeto de pesquisa, eu não podia cobrar. Então, eu tive que me virar Sim. para conseguir
sem onerar o meu sistema interno na minha odontopediatria, o meu departamento, né? Então, eu me senti responsável por isso. E aí tem Você tem pessoas que apoio de trabalham com empresas lá? patrocínio, né? Não, não tem patrocínio Não. de empresa, não. Às vezes eu ganho, por exemplo, material, sabe? Ah, às vezes, não vou falar de nome de empresa, não, mas empresa tal Claro, vai claro. lá, ó, tem uma equipe aqui de trauma, você pode ajudar a gente com material, às vezes ganha um fotopolimerizador, a gente, às vezes, mas são coisas que sozinhas, não, Muito, né? muito É muito pontuais e pouco dentro não da necessidade que a gente tem, necessidades. né? Outra coisa que é importante, quem vai trabalhar, né, um desafio que foi grande, foi trazer essa equipe para junto do processo, né, do projeto. A gente teve um momento que foi extensão, Sim, mas eu cheguei à conclusão que ali a característica não é extensionista, né? Eu não estou indo, eu estou recebendo, né? Eu, assim, para mim, ele era muito mais atendimento e pesquisa, né? Em pesquisa, essa é uma coisa integrada. Então, isso foi difícil também, né? Criar esse vínculo com esses profissionais, mostrar a importância disso, mostrar a necessidade disso. Eu sempre tive muito apoio da instituição sim. e também desses profissionais, mas criar com todos esses essa rede não foi fácil, né? Estabelecer, né, na mentalidade do grupo que trabalha comigo essa rotina de atendimento, esse propósito, a dificuldade grande. Eu já tenho mais, a gente já tem lá mais de 300 pacientes que a gente acompanhou da dentição decídua traumatizada até a troca dos dentes permanentes, né? A gente já tem hoje, você imagina, né? O número que eu vou falar para 2005 para cá são 20 anos quase, né? quase 20 anos, 19 anos, né? Eu tenho atendidos com ficha, com tudo, até a última vez em setembro que eu fiz o cômputo, eram 2.531 pacientes. Parece pouco, né? Parece Não é pouco, mas para acompanhar em trauma, que você vai oscilando, né? Você também não tem o acompanhamento desses todos, né? Mas você tem ficha claro, de mais do que uma vez, é claro. bastante coisa, É. né? Não, e, E dá, e gera um material para inúmeras pesquisas, né? inúmeras. Para avanço dentro da ciência, né? Exatamente. E as maiores conquistas eu acho que foram essas mesmo, né? Foram as conquistas de ter reconhecimento dentro Sim, da minha faculdade, dentro da minha universidade, como pesquisador em trauma, né? Você vê, a gente foi chamado, né? Para compor o grupo de especialistas. Isso me orgulhou muito. Então, esse reconhecimento, essa liderança em trauma, eu acho que é um ganho para mim, né? E para minha instituição, porque eu não faço nada todos, sem né? pensar na minha instituição, né? Eu Claro. visto a camisa institucional mesmo. Eu consigo, por exemplo, eu consegui, por exemplo, me destacar em produção científica, eu e minha equipe, né? Porque também não Sim. vou sozinha, a Michelle está aí, é uma das minhas parceiras de trabalho e de vida, entende? Eu consegui, por exemplo, formar vários recursos humanos em trauma, formei vários alunos também que têm agora um domínio maior de trauma, né? A gente produz artigos que servem de base para os guidelines, Sim. né? A gente produz todo tipo de desenho de estudo, desde caso clínico até série de caso, Legal. estudo do tipo coorte, estudo transversal, Você- estudo clínico controlado randomizado em trauma, estudo do tipo revisão sistemática, Todos estudo os de níveis overview. Então, todos os níveis de evidência a gente está conseguindo construir são em importantes, trauma, né? São importantes. né? Isso, exatamente, que é base, né, também para a gente evoluir, crescer Tá. dentro do trauma, né? E você tem Conhecer, ideia de né, quantidade? Só mais ou menos o que, que já foi produzido de de... artigo, É, número de artigos, foram, não muitos. foi um bom número, vai. Ah, tá bom, tá bom, tá É bom. porque se eu tenho uma característica que não sei se cabe aqui falar, é porque eu não produzo só em trauma. Eu Sim, sim, produzo em trauma, produzo em CAR, produzo em verdade, revisões sim. sistemáticas, mas tem, Mas tem do um centro número lá tem alguma referência do centro? A Michelle nos tem. artigos, nos Não, artigos. por exemplo, do centro, vinculado, que Ah, foi desenvolvido pelo centro de monitoramento do trauma. você Não diz tem os essa artigos vinculados separação. ao centro?
É, A casuística clínica, de artigo clínico, ó, clínico controlado randomizado, artigo de caso, é artigo tudo de de série lá. de caso, artigo corte, artigo transversal, é lá, Entendi. entendeu? E aí, como você tem a gente, né, como um centro, você tem um volume, né, grande, casuística grande, ó, capítulo de livro, Sim. entendeu? Dentro do livro das diretrizes de odontopediatria, o Paulo Kramer sempre me convida, a gente está sempre auxiliando, tem as diretrizes, tem, por exemplo, uma coisa que eu acho que foi uma conquista, uma vitória, uma felicidade, eu sempre quis levar para o sistema, né? O que a Sim. gente faz lá no O trauma. A gente tem SUS. às vezes tem algumas dificuldades para entrar no sistema, né? Tá falando do Agora SUS, né? eu tenho uma orientanda, SUS. Eu tenho uma orientanda que ela é vinculada ao sistema. Entendi. Por exemplo, a gente agora faz capacitação em contenção, a gente qualifica dentistas da rede. A gente Bacana. qualificou ano passado 40 dentistas que atuam na ponta, no sistema, fazendo as urgências, para eles É, fazerem as faz contenções toda a diferença, né? em caso de avulsão, em caso de, né, luxação e assim vai. A gente faz direto qualificação para confecção de protetores bucais, né? Então, isso tudo, para mim, é uma grande conquista, é um grande, sabe, é levar mesmo para Onde quem está precisa. executando, né? Levar Onde o resultado precisa. de pesquisa, levar conhecimento para quem está lá na ponta, executando naquele sistema único de saúde, que é maravilhoso no país e que faz aquele primeiro atendimento de urgência. Poxa, se ele tiver qualificado para fazer a contenção, o reimplante e a O contenção, prognóstico vai ser muito melhor, né? muito melhor, né? Então, isso é uma coisa que tem me deixado muito feliz ultimamente, quando a gente consegue evoluir nesse processo aí de qualificação que a gente está conseguindo, graças a Deus. Junto com as questões de educação e saúde também, com as questões da prevenção dos protetores e tal. Acho que as grandes conquistas são essas. Tem as conquistas pessoais, né? Mas as conquistas pessoais, elas reverberam na universidade e reverberam mais ainda, se Deus quiser, espero eu, na população. Tem os meus alunos orientandos, tem essa coisa de formação de recursos humanos. Eu acho que eu me completo muito com trauma. Eu sou uma amante mesmo dessa coisa do trauma, entendeu? Mas Luto, olha, faço uma e, guerra por causa disso. e você falando, a gente fica claro isso, viu, Luciane? O seu propósito, o seu amor, a sua dedicação. Muito bacana. Eu ia perguntar aqui, né, sobre questões, né, o que de coisas relacionadas ao desenvolvimento, né, do projeto, mas você me falou aqui, me deu a chuva, né, de ações que têm sido feitas e que a gente vai vendo como é importante lá na linha de frente, né, coisas básicas mesmo. Eu gosto muito disso, né, eu gosto, a ciência, ela nos ajuda, a ciência, ela tem que vir como um instrumento para que eu facilite a vida das pessoas, né? Então, a partir do momento que eu vejo uma ciência que ela não me consegue me dar sustentação para. Eu fico mais desanimado. Eu quero essa, eu gosto dessas que você está me falando, né? Que eu levo ela para qualidade lá na ponta, né? Para quem está lá fazendo realmente o atendimento e, obviamente, facilitando a vida de todo mundo depois, né? Porque os prognósticos vão ficar muito melhores, as conduções vão ficar muito melhores. Eu vibrei aqui com você falando, foi muito bom, muito bom. A gente vai tentando, né? É o tijolinho por tijolinho, né? Claro, claro. Porque às vezes você se inserir dentro de alguns contextos, você tem mais dificuldade, mas a luta é essa. E é Continuamos. bonita essa luta também. Hoje em dia, assim, os meus alunos de iniciação científica, quando a gente tem esses eventos, todos eles vão, né? Para eles já também perceberem a importância de levar esse conhecimento, né, para Pra frente. grupos que não estejam só dentro da universidade. Bacana. Muito bem, muito bem. Acho que a gente, né? Falei para você que era um tempo menor, mas eu estou aqui, me equivoquei. Mas eu tinha essa suspeita, sabe? Eu falei assim:
hora que a gente ficar junto, esse negócio não vai ficar muito fácil de controlar. Ela é carioca, eu e carioca Gosta de temos essa falar? relação. Eu interajo muito, eu gosto muito do carioca. Eu sou um goiano, né? A gente fala um goiano do pé rachado, mas eu me identifico muito com o carioca. Carioca gosta de falar. A conversa flui, né? A conversa é gostosa e ela flui. Ah, que Pois bom. bem, mas olha, a gente Hum. está então aqui, né, já caminhando aqui para os finalmente, depois a gente vai até abrir espaço aí para as nossas participantes aqui. Eu queria só saber, ações futuras, o que que você está pensando para o futuro? Como tem funcionado hoje e o que que você pensa para o futuro aí em termos do centro? Então, na verdade, o que eu quero tentar ampliar um pouco agora são algumas coisas, né? Uma coisa que eu quero é levar mais para a comunidade e para o grupo de profissionais que lidam com os pacientes traumatizados na rede, SUS, levar um pouquinho mais do que a gente tem aprendido dentro da clínica de trauma, né? Dentro do centro. Então, assim como a gente fez a capacitação de contenção, eu quero Sim, ampliar mais essa capacitação também dos protetores e tentar buscar mais momentos e mais grupos para qualificar. A gente está tentando trabalhar com algumas escolas também, né, para ver se consegue minimizar ou pelo menos instruir os profissionais escolares das escolas para eles tentarem trabalhar com esse controle aí, ou pelo menos tentarem, né, prevenir um pouquinho mais desses traumatismos que estão acontecendo com muita frequência no ambiente escolar, né? Acho que até pela violência também dessas crianças no ambiente escolar. A gente está querendo. É porque a gente não tem perna para fazer tudo às vezes, né? Quer abraçar o mundo com as mãos e não consegue, mas eu estou pensando em reestruturar o projeto de extensão para levar todos esses produtos técnicos que a gente está produzindo junto à comunidade, mas via projeto de extensão, para oficializar nesse sentido da extensionista mesmo, né? Para caracterizar, dar força e nome ao que a gente tem de material. E a gente está produzindo, assim, paralelamente, vários pequenos produtos que, se Deus quiser, vão aumentar. A gente tem a página, né? Que depois, se você pudesse, eu vou te dar o link direitinho para você deixar lá para gente. divulgar. É uma página que ela não está tão dinâmica quanto a gente queria, mas a gente vai tentar melhorar essa dinâmica da página. E vamos tentar aí contribuir com mais algumas pesquisas, com mais algumas conferências, palestras, entrevistas, né? Para tentar difundir um pouquinho mais o trauma junto, né, aos profissionais, acreditando sempre que a gente pode fazer diferença mesmo. Se a gente não acreditar nisso, né, Rogério, A gente pode a gente ir para, na né? A gente esteira, paralisa, né? na verdade, né? Eu acho que É, a ideia de quem trabalha com trauma é acreditar que ele pode fazer a diferença não só no tratamento, mas na prevenção desse problema que é corriqueiro, né? É recorrente, né? Um a cada 3, um a cada 2, e dependendo das faixas etárias, né? É, e tentar minimizar. Eu tenho um projeto de pesquisa na FAPERJ que ele diz assim, para uma vida sem traumas. A gente sabe que ele é ambíguo, né? Para uma vida sem traumas, né? Que aí você trabalha o trauma da maneira que de você quiser forma. mesmo. A gente sabe que é impossível, né, uma vida sem traumas, ou algum tipo de trauma a gente vai, né, passar, mas que a gente tente minimizar Sim, enquanto a gente possa, né, ou enquanto a gente puder, e mostra às pessoas que é possível dar uma minimizada aí. Tal. E quando não der, a gente está aí preparado, a gente está preparado para assumir uma posição de intervir, né, da melhor maneira possível, para quê? Para minimizar mais problema, porque às vezes a gente pode estar criando mais problema também, né? Então a gente tem que se qualificar, e aí eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui para a gente no final é que a gente tem que estar sempre se qualificando, né, para prestar o melhor atendimento possível para o nosso paciente, eventualmente, quando ele chegar com uma situação que requeira, né, as nossas habilidades aí para tratar um traumatismo, né? Para minimizar problemas futuros, né? Porque como diria a Maria Tereza Flores, né? Às vezes, querida professora. às vezes, né? A gente acaba
causando mais problema, intervindo, né, do que deixando o organismo resolver, né, o problema, né? Tem algumas situações que a gente pode trabalhar dessa maneira, outras a gente vai precisar necessariamente intervir. E para intervir, a gente vai ter que saber o que está fazendo, Quando né? intervir e como intervir. Então, por isso que a gente trabalha sempre pautado nos guias ou mesmo né, no que a gente está vendo de novas evidências aí a respeito das questões relacionadas ao trauma. Claro, os protocolos, os guias, eles nos dão uma luz, Uma né, norteada, né? muito Uma norteada. maravilhosa. Quando eu montei o serviço também, eu já comecei usando os protocolos. Isso facilita muito a vida da gente, né? Então, hoje a gente tem esse recurso, a gente tem algo a gente vai adaptando, vai estruturando, mas já tem um caminho, né? Foi Exatamente, exatamente. pavimentado. Então, isso é muito bacana. E Isso aí. você está participando disso, dessa pavimentação também. Estamos lutando, né? Estamos aí. Estamos Muito aí. bem, olha. Então, você já deixou a mensagem, eu ia convidá-la a deixar uma mensagem final. Olha, Você já falou a mensagem final, olha que coisa boa. A conversa flui, a conversa flui. Olha, queria agradecer demais esse momento. Foi um momento leve, um momento, como eu acho, como acredito que deva ser, né? Um momento leve de falar de coisas que a gente acredita, né? Acho que quando a gente fala de coisas que a gente acredita, não vamos, nós não vamos conectar com todo mundo, mas nós vamos conectar bem aquelas pessoas que a gente também acredita que, né? E que podemos compartilhar juntos e nos fortalecermos, né, juntos também. Então, estou muito agradecido, muito feliz desse momento. Espero termos momentos diferentes, né? Acho que a gente tem muita coisa. Eu sempre estou criando, né, Luciane, ideias. Então, eu comecei com as entrevistas com os projetos e centros de traumatismo. Aí depois veio e falou, cara, vamos criar uma entrevista com os experts, né? Então, a gente tem conversado também com experts, inclusive a Flávia será a nossa próxima entrevistada. E eu vou te convidar agora como expert para a gente vir falar sobre algum tema que você goste, algum tema, né, que você ache pertinente, vai ser muito legal. Então, o convite já está feito. Só vamos é um estabelecer a prazer. data, né, o momento para isso acontecer. E, mais uma vez, muito obrigado e sucesso, vida longa, né, e feliz ao Centro, né, de Vigilância e Monitoramento dos Traumatismos Dentários da UFRJ. Ah, obrigada aí por compartilhar, né, a sua luz aí comigo. A propósito, está escrito Luiz aí, mas eu não sou Luiz, para quem chegou agora, eu sou a Luciane, tá bom? Muito bem, muito bem. Obrigado mais uma vez. E vamos aproveitar aqui para convidar, né, para só deixar claro aí, finalizando, convidando você para o próximo evento, que será Ah, uma outra obrigada. entrevista no dia 22 de outubro, também gratuita, quando receberemos a professora Flávia Monari Belmonte, que abordará o tema fotobiomodulação no manejo do trauma dental. Então, esperamos você. Um abraço aí no coração. E agora, né, eu falei até que eu ia deixar, então a gente finalizou, mas de qualquer forma, Flávia e Michele podem fazer seus comentários. Fiquem à vontade aí se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, a professora. Eu só quero. Ops, saiu aqui. Parabenizar, tão bom, tão gostoso, passou tão rápido. A entrevista com ela também foi do mesmo jeito, tá, Ah, Luciane? imagino, Michelle é uma amada, uma querida. Foi uma entrevista assim de Michelle também suave. trabalha num centro, uma referência em trauma, só que a É Michelle isso, é é da isso. UERJ, que é uma instituição parceira, né? Somos Sim. amigos, trabalhamos juntos, né? Às vezes a gente discute caso, né, Michelle? Michelle foi minha doutoranda, pós-doutoranda, e agora tem a felicidade de estar trabalhando na UERJ junto com a professora Vera Campos, que também é outra expert em trauma. Michelle sabe tudo de trauma. Ah, eu digo, professor Rogério, que eu sou uma pessoa antes e depois de ter conhecido a Lu, sabe? Entendi. Ela até escrevi ali, porque eu falei, se eu começar a falar, eu vou acabar me emocionando, assim. É, Papai do Céu me levou mas tem uma pessoa muito especial aqui, que é a Lu, que eu sei que conto toda hora. Posso contar sempre. E ela é fantástica, ela é brilhante, ela é entusiasmada,
ela falando, eu fico aqui, né? O bate-papo de vocês, várias ideias, né? Pipocando na cabeça. Então, é uma pessoa muito, muito, muito generosa. Eu só a gratidão por ter aluno na minha vida e mais recentemente ter conhecido também o professor Rogério. Bom demais, assim, tudo em prol da nossa traumatologia dentária, né? Isso é Nos fantástico. fortalecendo, vamos nos fortalecendo. Aí. Obrigado. Obrigado, Michel. Muito bem. Flávia, quer comentar? Não, eu só também queria parabenizá-los, eu achei demais, né? Eu também sou, como ela, assim, uma amante do trauma dental, a gente acaba o tempo inteiro correndo atrás para que isso funcione, para que todo mundo tenha acesso. Então, eu achei o máximo, adorei escutá-la. Parabéns. Obrigado você que está aqui Obrigada, tá? conosco. E depois a gente vai, né? Vou divulgar lá, disponibilizar o vídeo. E aí eu peço para vocês Sim, poderem estar compartilhando com os Tá, amigos, joia. colegas. Tá bom, então. pode deixar. Muito obrigada, Obrigado Beijo a boa noite. enorme. todos, Obrigada, todas. tá? Obrigado, Luciane. Obrigado, Michele. Obrigado, Flávia. Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Boa Deus. Boa noite. noite. Tchau.